Este diálogo transversal do movimento 10 por 10 está sendo gravado às 10h39 do dia 25 de julho de 2021. Quando você vai vê-lo, ouvi-lo, ninguém sabe. A única coisa que nós sabemos neste momento é que ele tem um tema, o tema cidade, e ele é um diálogo transversal na medida em que são duas visões que eu diria suplementares, conforme vocês vão participando, ouvindo a conversa que eu vou ter com Eliana Kuster, vocês vão percebendo que o nosso tema comum, que é a cidade, vai ser visto de maneira diferente, exatamente porque temos histórias diferentes, temos formações profissionais diferentes. No meu caso, eu diria que eu tenho uma deformação profissional diferente, mas o que importa aqui é que tanto Eliana quanto eu olhamos para a cidade com muito carinho. Então, para dar início a essa conversa, Eliana, me conta, de onde você vem? Então, antes quero agradecer o convite, né, para estar aqui falando com você e com quem mais nos assistir, quando quer que as pessoas nos assistam, e inseridas em quais cidades elas estejam, né, porque a gente também não sabe nem temporalmente, nem espacialmente a quem a gente vai atingir. Eu venho profissionalmente da arquitetura, e pessoalmente eu venho de uma experiência de vida de ser uma pessoa que estranha o mundo. Sempre estranhei muito o mundo. Talvez fruto do fato de eu ser filha única, ter uma absoluta inaptidão social que eu tenho tentado trabalhar ao longo dos anos, mas que continua, eu sou muito bicho do mato. E eu sempre fui muito observadora e muito estranhadora. E uma das coisas que eu comecei a estranhar, já entrando no nosso tema, né, desde sempre na faculdade, à medida que eu comecei a me apropriar mais dos temas do curso, é que a arquitetura sempre foi tratada como objeto isolado. Cidade era tratada, a gente estudava a história da cidade, a sociologia urbana, mas parecia que essas duas coisas não se encontravam em momento algum. E mesmo aqui no Brasil, quando a gente olha os nossos ícones da arquitetura, do nosso período áureo da arquitetura, por exemplo, que é a arquitetura modernista, a gente vai ver que esses grandes nomes, que foram arquitetos maravilhosos, eles sempre pensaram muito pouco no seu objeto inserido em comunhão com a cidade. O objeto estava na cidade como um grande objeto de arte. Se você pensa numa obra do Niemeyer, que é um arquiteto que eu admiro profundamente, do Paulo Mendes da Rocha, do Artigas, do Reidi, grandes arquitetos brasileiros, mas que, de alguma maneira, foram grandes artistas na forma, na plasticidade dos seus projetos, mas a sua obra se inseria na cidade exatamente como uma obra de arte, e menos em diálogo. E eu fui me dando conta de que esse diálogo me fazia falta. Começou a me fazer falta pela via da arquitetura, mas continuou a me fazer falta pela via da cidadania. Eu, como cidadã, comecei a sentir falta de um diálogo maior com a cidade, falta de um diálogo maior com o espaço público da cidade. E talvez por isso eu tenha me encaminhado, deixado um pouco de lado o objeto arquitetônico, que continua me fascinando, mas como um objeto mais de contemplação e de fruição, e não tanto de produção mais, e fui me encaminhando para a cidade, mas também não para essa cidade da pedra, da avenida, do concreto. Me interessava e continua me interessando cada vez mais, uma cidade que o sociólogo norte-americano Richard Sennett chamaria da cidade de carne, né? A gente tem a cidade de pedra, tem a cidade de carne. É a cidade de carne que me interessa, são as almas na cidade que me interessam, é a relação que a gente tem entre uma cidade que a gente constrói internamente e uma cidade para a qual a gente se dirige todos os dias que me interessa. É esse diálogo que eu me proponho a
explorar cada vez mais, perscrutar cada vez mais, compreender cada vez mais, porque eu acho que é a partir disso que a gente consegue efetivamente intervir na cidade real, consegue entender o que é isso que a gente chama de cidade real, para efetivamente propor qualquer tipo de intervenção, de modificação, de transformação, de melhoria, né? Deixando, como eu já repeti várias vezes em conversas anteriores nossas, deixando de enxergar a cidade apenas como um problema, porque nós urbanistas enxergamos sempre a cidade pela via das questões a serem resolvidas. Então a gente tem uma questão que é o trânsito, a gente tem uma questão legislativa, a gente tem a poluição, a gente tem N coisas na cidade que, no final das contas, sempre a traduzem como um problema a ser resolvido. Né? E, óbvio, é inegável que esses problemas existem, né? Não estou dizendo que a gente tem que fechar os olhos para eles, mas eu acho que somada a essa percepção que é muito difundida, que enxerga a cidade como um problema, a gente deveria, poderia somar a percepção de enxergar a cidade como possibilidade. Possibilidade de novas construções, possibilidades de encontros, possibilidades de transformação de vida, possibilidade de um espaço coletivo e público que faça mais sentido para nós, porque o que a gente vê hoje é uma cidade cujo espaço público está fragmentado, está esvaziado, e ele carece de sentido para cada um de nós. Então, cada vez mais as pessoas se ausentam do espaço público, elas vão para as ruas o mínimo necessário, elas já vão prevendo que elas vão se aborrecer, seja com o trânsito, seja com o barulho, seja na sua proteção pessoal contra a violência. Então, é sempre novamente, né? A gente já vai para a cidade, mesmo que a gente não seja urbanista, nem arquiteto, nós, cidadãos comuns, já vamos para a cidade antevendo os problemas que essa cidade pode trazer para a gente. A gente não pensa que numa esquina você pode encontrar uma pessoa que vai se tornar um grande amigo seu, a gente não pensa que você pode encontrar alguém que você vai ajudar, ou que vai te dar um sorriso, ou que vai ajudar a você, a gente não pensa nesses encontros, né? A gente se blinda cada vez mais contra essas questões que o espaço público nos traz. Então, eu acho que é daí que eu venho, né? Em função dessas mudanças de percepção a respeito da cidade, eu fui adequando a minha carreira profissional, né? Eu fui fazer um mestrado que era numa faculdade de urbanismo, mas que eu me interessei por estudar a cidade, então eu fui para a faculdade de urbanismo da USP para estudar a história da cidade de Vitória, como eu sou de Vitória, eu adoro essa cidade e eu acho que as pessoas a conhecem muito pouco. Então eu partia de uma premissa de que a gente não gosta do que a gente não conhece. Para a gente gostar, a gente tem que conhecer. Então me interessava que as pessoas conhecessem melhor a cidade de Vitória, a história da cidade de Vitória, mas não a história do fulano que chegou, da heroína que jogou água quente, isso a gente conhece, né? Mas me interessava saber por que tal rua tem tal nome, quem é o fulano que está ali enterrado naquele cemitério mais tradicional da cidade, por que a Reta da Penha tem esse nome, quem foi que projetou aquilo, essas coisas que a gente convive no dia a dia, às vezes conhece tão pouco. Então, fui fazer o mestrado nessa área e eu me surpreendi com a história da minha cidade, isso foi um processo bonito para mim, e depois fui fazer um doutorado em planejamento urbano, onde também eu era um peixe fora d'água, porque ali no IPUR, que é o Instituto de Planejamento Urbano da UFRJ, as pessoas estavam discutindo a cidade na sua materialidade. E eu estava lá olhando para a cidade no cinema, como é que o cinema enxerga a cidade, como que a gente vai assistir um filme e sai desse filme atravessado por um determinado conceito do que deva ser a cidade, né? Então eu fui cada vez mais direcionando a minha percepção e os meus interesses para alguma coisa que, para mim, é mais cidade até do que as avenidas, mas que não necessariamente é compreendido no senso comum como sendo cidade, né? Então, agora eu devolvo para você a pergunta, de onde você vem? Eliana, na medida em que eu fui te ouvindo,
eu me dou conta de que eu venho de uma experiência pessoal muito rica com relação às cidades. Especificamente, eu vou mencionar duas cidades. Primeira, a cidade de Vitória, que me hospedou a partir de 1955. Eu migrei do interior com a família em 55, então ela me hospedou. Então eu me lembro muito bem, desde muito cedo, circulando pela cidade, circulando livremente. Não havia nenhum temor dos pais, nem de ninguém, nem dos vizinhos, de que eu saísse da Rua Uruguai e fosse frequentar meu segundo ano primário na Escola Brasileira de Educação e Ensino, que é ali na Pedro Palácio, junto à antiga Assembleia Legislativa, hoje Palácio Sônia Cabral. Então, a minha experiência com a cidade era uma experiência de muita fluidez, de muita liberdade, de muito encantamento, porque pegava o bonde e ia tomar banho de mar na Praia do Barracão, né? Então, tinha essa coisa, saía depois, quando entrei no ginásio, saía já também da Cidade Alta, pegava o bonde e ia para o Forte São João, para o Colégio Estadual, ia aos Jogos do Rio Branco, quando não ia com o pai acompanhando, mas ia acompanhar treino também. Ou seja, tinha essa fluidez com a cidade. A cidade é, para mim, objeto de encantamento daquilo que, a partir das possibilidades que elas sempre me trouxeram. Trabalhando aí com você, eu nunca a olhei como problema. Eu comecei a olhá-la como problema quando eu iniciei trabalhos profissionais sobre a cidade. Na minha formação acadêmica, a cidade passou absolutamente ao largo. Toda a minha graduação não existia espaço. Os economistas têm aquela coisa muito setorial, né? O setor primário, o setor secundário, o setor terciário. Às vezes, alguns de nós nos preocupamos com a questão fatorial, questão dos recursos naturais, do trabalho, do capital, mas dificilmente a gente trata o espaço. Mesmo quando eu fiz o curso sobre problemas do desenvolvimento, olha, problemas do desenvolvimento econômico aí, na CEPAL, a visão era como é que você industrializava, como é que você modernizava a economia. E quando eu fui fazer o meu mestrado, eu optei exatamente por uma visão espacial, porque eu tinha certeza, Eliana, que ao fazer o meu mestrado em economia regional e urbana na Universidade da Califórnia, eu ia voltar com uma solução para a questão econômica do Espírito Santo. Pretensão acadêmica. Mas aí nós começamos a olhar a cidade a partir de possíveis problemas e como é que nós poderíamos resolver esses gargalos. Nós ficamos basicamente nos grandes impactos demográficos e nas possibilidades de desdobramentos locais dos chamados grandes projetos de impacto. O que é que a CST pode trazer de oportunidades para investimentos na economia capixaba? No fundo, era muito isso. O que a Aracruz pode trazer? Se vier um estaleiro, o que é que pode trazer? Então, o exercício era sempre um exercício muito economicista e um exercício muito em cima de multiplicadores econômicos. Como é que você multiplica isso em termos de oportunidade de investimento, oportunidade de trabalho, de emprego, etc, etc. Então, o FAET veio para cá e nós começamos a trabalhar a cidade. E aí já não era mais a cidade como problema, porque eu me lembro que tinha muito afeto envolvido, né? Afeto nosso, que estávamos trabalhando naquele primeiro plano de estruturação do espaço da Grande Vitória, não é? No sentido que o FAET chamava atenção para algumas coisas. O que é importante do ponto de vista da emoção das pessoas? Qual é a pedra que é importante? Qual é a paisagem que é importante? E ele não só fez a pergunta, e nós que estávamos ali no entorno não tínhamos muita ideia, mas ele também já indicou a solução. Indicou Maria do Carmo Schwab para fazer construir um pequeno mosaico de coisas que são dos afetos da cidade. Então, vem pedra da cebola, vem pedra dos olhos, vem a pedra dos olhos, vem o penedo, enquanto componente de uma paisagem que era importante para o afeto da cidade. Então, eu aí comecei a desviar o meu olhar economicista, não é? E fui muito afetado, no sentido, muito tocado por essa visão
que vinha do Fayette, que vinha do Michel Bergman, que depois veio, quando a gente foi constituir a Fundação Jones dos Santos Neves, com Betarello, com André Abe, com tantas outras pessoas, sempre buscando olhar a cidade para além dos problemas que ela tinha. Então, foi por aí que eu continuei a ser aquele cidadão lá que chegou à Vitória, né? Começar a olhar a Vitória sempre pelo lado do belo, do que podia acontecer de bom. À época, nós também começamos a trabalhar, e aí eu comecei a me afetar na cidade, a partir daquilo que eu chamo da cidade formal, que é para quem nós fazemos PDU, né? Faz PDU para quem? Para a cidade formal, para quem está registrado em cartório, porque é ele que entra com um projeto na prefeitura para saber se pode construir, quantos metros pode construir, qual é o modelo de assentamento, qual o afastamento, etc. Mas a maioria da população não passa pelo cartório. Ela na minha opinião, de forma até meia cruel, chamada de informal, porque ela habita ilegalmente, né? Ela trabalha ilegalmente, porque o trabalho que lhe é oferecido não é um trabalho formal, né? E circula pela cidade de uma forma meia que invisível para aquelas e aqueles que pensam a cidade. Então, eu acho que esse é um pouco um pouco de onde eu vim. Obviamente que essa experiência depois foi se aprofundando e muito. Eu migrei da área profissional e acadêmica, eu migrei da área urbana para a área da inovação, quando eu fui fazer meu doutorado. E aí, mas continuei a história da semente ou do bichinho do urbano permaneceu em mim para sempre. Eu nunca deixei de estar na cidade assuntando, né? Olhando e vendo, olha, como é que aqui eles resolveram isso, como é que aqui eles resolvem aquilo, como é que, por exemplo, no lugar que me hospedou para fazer o doutorado, a Inglaterra, como é que a Inglaterra pensou a questão da habitação, não é? A questão da habitação pensada na Inglaterra no pós-guerra não foi uma solução privada, foi uma solução pública. A habitação não era uma propriedade, a habitação era um serviço que era prestado à maioria. Tinham pessoas que tinham título, tinham título, inclusive, por tempo determinado, no máximo 100 anos, né? Porque a propriedade pertencia à coroa, ou pertencia ao poder público, à população como um todo. Obviamente que isso mudou muito já a partir, inclusive, de eu fazer um doutorado lá, que foi a visão da Margaret Thatcher e de todo esse neoliberalismo em que sou eu SA, então a primeira coisa do eu SA é eu ter uma propriedade minha, que eu posso chamar de minha. Então, ela privatizou a habitação, né? E criou uma oportunidade, segundo ela, né? De toda cidadã e todo cidadão ter uma propriedade. Então, financiou. Então, tudo isso sempre me mobilizou muito. Aprendendo muito com você, Eliana, comecei a pensar de forma mais estrutural a cidade dos excluídos e a cidade daqueles que se excluem. Mas eu acho que esse pode ser um tema, quem sabe, para nosso próximo intervalo. Pode ser? Combinado.